psicóloga, líder, pastora, ela é empreendedora, dona do seu negócio, estabelecimento. Ela é outro nível, meu amigo. Aqui rala, viu? Aqui é outro nível. Estenda sua mão para cá. Vamos orar por ela, orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, desse culto de jovens que estão aqui sedentos de ti. Muito obrigado pelo privilégio de podermos louvar ao teu nome, de engrandecer o teu nome. E nos ajuda a continuar pregando a tua palavra, alcançando os perdidos. E, Senhor Jesus, obrigado por esse acampamento que virá. Sabemos que é uma ferramenta, Senhor Jesus, para alcançar mais vidas e para glorificar o teu nome. E queremos agora, Senhor Jesus, abençoar a vida da Anaísa. Pai, muito obrigado pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar aqui. Muito obrigado pelo que tu tens feito e o que tu já fizeste na vida dela. E obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu ainda vai fazer. Queremos abençoar a sua vida e estamos aqui com os corações abertos para receber aquilo que tu tem através da vida dela. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Que bom, né? Os adolescentes foram barrados desse nosso encontro de hoje. Então, nossa conversa hoje será um papo reto aí com a juventude. Quem tem 18 anos? Poucos. Quem tem mais de 20? A maioria tem mais de 20, né? Amém. Quem está na faculdade? Levanta a mão bem alto, quem está na faculdade. E quem já trabalha? Quem já tem aí o seu emprego? Amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: é comigo mesmo essa palavra de hoje. Eu quero convidar quem está mais para trás, se quiser chegar mais para frente aqui, ficar mais pertinho, porque hoje nós vamos ter um papo reto sobre os desafios, né? Os desafios da juventude. Grandes são os desafios. Você se sente desafiado aí? Quando você para pensar nas decisões que você precisa tomar na idade que você já tem, quando você para pensar nas escolhas que estão meio que obrigando você, né? A vida meio que obriga a gente a fazer algumas escolhas em alguns momentos da nossa vida. E às vezes a gente fica pensando, chegou a hora. Enquanto a gente é criança e adolescente, a gente fica louco para poder mandar na nossa vida. Não é assim? A gente fica louco para fazer isso. Ah, porque minha mãe não deixa eu fazer isso, minha mãe não deixa eu fazer aquilo. E tudo o que o jovem quer é liberdade. Mas aí chega um momento na vida, né, na idade aí cronológica, que você recebe um pouquinho de liberdade para fazer algumas escolhas que irão definir um pouco do curso da sua vida. Não é assim? Quem é que se sente assim? Levanta a mão quem se sente assim. Tenho muitas possibilidades e eu preciso escolher alguma coisa. E aí vem o desafio, né? A juventude, ela é marcada por muitas transformações. É uma escolha profissional que ali, aos 17 anos, né, a pessoa já tem que ter isso na mente, já pensar. As pessoas que chegam perto de você começam a perguntar, e aí, vai fazer o quê? Você não sabia que aquela pergunta que você respondeu lá na sua formatura do ABC, o que é que você quer quando quer ser, quando crescer, né? Chegaria tão rápido, você ter que realmente definir ali, escolher e fazer, e tomar decisões mais sérias do que só aquela história de criança, quando a gente diz, quero ser médico, quero ser professora, né? Quero ser policial. E aí a gente vem para uma juventude que precisa pensar e escolher faculdade, profissão, sonhos, relacionamento, onde é que eu vou morar, como eu quero construir o meu futuro. E às vezes as pessoas que estão à nossa volta acham que nós temos todas as respostas. Ou que a gente deveria chegar nessa fase já tendo todas as respostas. Mas pelo contrário. Hoje no consultório eu recebo muito adolescente, muito jovem, principalmente vestibulandos, né? Que estão aí nessa fase
de cursar, né, de prestar vestibular. E muitas são as ansiedades que aparecem ali naquele momento. A pressão da aprovação, a pressão da escolha pelo curso, como se aquilo fosse definir os próximos anos, né, de como é que ia acontecer. Mas aí existe uma pergunta anterior a essas mudanças todas, e eu quero deixar essa pergunta com vocês hoje. Quem está definindo a direção da minha vida? É importante que você se pergunte hoje. Quem está definindo? Porque se eu andar segundo o curso desse mundo, o mundo vai querer definir qual a direção eu devo seguir. Não é verdade? Então, hoje, a gente, enquanto jovem, precisa tomar essa pergunta como algo muito sério em nossa vida. Quem é que está definindo essa direção? Quem é que deveria definir essa direção? Porque eu estou no meio de muitas possibilidades. Eu imagino a cena de um jovem diante de vários caminhos e ele precisa tomar uma decisão. Só que sozinhos, a gente não vai conseguir tomar essa decisão. Sozinhos, sem direção, como é que a gente vai ter segurança de que aquela decisão que a gente está tomando, aquele caminho que a gente está escolhendo, é o melhor? E aí, existe uma romantização da juventude. As pessoas chegam para o jovem e dizem assim: você tem toda a sua vida pela frente. As pessoas chegam e dizem assim: você pode ser o que você quiser. Você está na melhor fase. Os pais, os avós olham para o jovem e dizem assim: ah, se eu pudesse ter a tua idade de novo. Né? Se eu pudesse ter os meus 20 anos de novo. Com aquele sentimento, né, de que talvez algumas coisas eles fariam diferente. E aí a gente vê, né, pessoas falando: juventude, a juventude é a força. A gente prega muito sobre isso, né? Então o jovem pode conquistar tudo que ele correr atrás. Só que aí, do ponto de vista psicológico, essa fase também envolve muitos desafios nas emoções. Porque é uma fase de construção de identidade. Embora a gente esteja ali falando de identidade desde a infância, a construção dessa personalidade acontece ali, né, desde a infância. Mas a juventude é o período onde essa identidade ela vai cristalizar. É o período onde eu começo a me encher de opiniões. Ah, porque eu penso isso. Ah, porque eu penso aquilo. E essas opiniões, elas vão ser influenciadas pelo meio que a gente vive. Porque a gente precisa se apegar a algum tipo de conhecimento para ter uma opinião. Então, é uma fase de autonomia, é uma fase onde você é levado a ter que tomar decisões. E é uma fase também de reorganizar algumas expectativas. Há pessoas que estão aí na sua faixa de 20, 25 anos e fica pensando em tudo que já deveria estar vivendo. Ou tudo que já deveria ter conquistado. E às vezes as pessoas olham para a sua realidade e lamentam. O jovem olha para a sua vida e pensa: e se eu escolher a faculdade errada? Todo mundo teve facilidade. Quem está na faculdade? Todo mundo teve facilidade de escolher o curso? Ou alguém ficou em dúvida? Né? É muito comum que essas dúvidas aconteçam. Poxa, eu vou escolher pelo quê? Eu vou escolher pelo dinheiro que aquele curso talvez vai me trazer quando eu estiver no mercado de trabalho? Eu vou escolher pelas minhas habilidades e aptidões? Eu vou escolher porque eu conheço alguém que é dessa profissão e eu acho tão bonito? Eu vou escolher pelo quê? E se eu fracassar? E se todo mundo avançar e eu ficar para trás? E se eu nunca encontrar alguém? E se eu descobrir que não gosto da profissão que eu escolhi? E agora? São muitos porquês, né? E aí aqui entra uma verdade muito importante que a gente precisa se atentar. Você
não precisa ter toda a vida resolvida agora. Amém? Não é como se a decisão pela faculdade que você escolher vai definir ou vai escravizar você para o resto da vida. O que você precisa é começar a caminhar. Amém? Você precisa sair do lugar que talvez te paralisa. Porque não escolher já é uma escolha. Olhe para o seu irmão e diga assim: não escolher já é uma escolha. Abraão, ele recebeu uma direção. Ele recebeu uma direção. A direção foi: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele recebeu o mapa inteiro? Não, né? Ele recebeu um comando. Ele recebeu uma direção. Deus, ele não entregou o itinerário todo. Ele não deu spoiler, inclusive, para Abraão. Ele só deu uma direção. A direção que Abraão precisava seguir. Deus entregou a Abraão o próximo passo. E talvez seja isso que a gente precisa hoje. Qual é o próximo passo? Talvez você esteja esperando Deus mostrar a você um spoiler, um flashback dos seus próximos 20 anos. Eu só vou me mover quando Deus me mostrar onde eu vou chegar daqui a 20 anos. Enquanto eu não tiver isso, eu não vou me mover. Só que, na verdade, Deus está querendo nos ensinar que a gente precisa obedecer, dando o primeiro passo. Obediência. Esse é o segredo. A gente não pode confundir. Porque nem sempre propósito e profissão estarão juntas. Se tiver, levante a mão e diga glória a Deus. Né? Mas nem sempre propósito e profissão vai caminhar junto. Mas não significa que Deus não vai usar você com a sua profissão para abençoar pessoas. Diga amém. Essa é uma conversa muito importante. Porque um dia você recebeu uma pergunta aí. A pergunta quando você era criança era: o que você quer ser quando você crescer? Isso aí já é um jargão lá na alfabetização, né? E aí? O que é que você quer ser quando crescer? Qual o curso? Qual a profissão? Mas hoje, Deus quer nos direcionar para uma outra pergunta. E a pergunta é: que tipo de pessoa você quer se tornar? Independente de todas essas escolhas aí, desafios. Hoje a gente vai falar de desafios relacionados à faculdade, relacionado à profissão e relacionado a relacionamento. Que são os grandes booms, né, na vida da juventude. Quando a gente escuta um discípulo meu quer dizer assim: preciso falar com a senhora. Quase sempre alguma das coisas vão girar em torno desses pilares, principalmente se for jovem. Preciso de uma direção, preciso de um conselho. Se não tiver a ver com pecado, diga misericórdia. Se não tiver a ver com pecado, vai ter a ver com alguma dessas outras coisas. Só que a nossa profissão, ela faz parte da nossa vida. Já o nosso propósito tem a ver com a nossa identidade. Muitos desafios na vida da juventude giram em torno de crises na nossa identidade. Alguém que tem crise de identidade tem dificuldade de tomar decisão. Alguém que tem crise de identidade tem dificuldade de ter um posicionamento. Alguém que tem crise acha que as escolhas dos outros são melhores do que a sua. Então é melhor que outra pessoa venha e escolha por você. Porque a insegurança quer impedir você de tomar decisão. Mas vocês entendem, vocês vão entender agora por que propósito e profissão é diferente.
Porque profissão pode mudar. Vocês concordam? Que profissão pode mudar? Eu posso começar a minha vida me encantando com uma área. E eu posso ser muito bem-sucedida naquela área. Você pode ser muito bem-sucedido naquela área. Mas pode ter algum momento na sua vida que você desencante. Ou que as situações te levem para outro nível de interesse. E você escolha outra coisa. Profissão é uma coisa que pode ser volúvel. Profissão é uma coisa que pode mudar. Propósito não. Amém? Por isso que nós precisamos caminhar por propósito. Alguém que é resolvido na sua identidade não caminha por algo mutável. Mas alguém que é resolvido na sua identidade caminha por propósito. Por algo que Deus colocou no teu coração, que veio do coração dele. Seus valores, sua integridade, sua fé, seu caráter, essas coisas precisam ser resolvidas. Essas coisas precisam te encher de convicção. Colossenses 3, versículo 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. Então, talvez, propósito não seja apenas o que Deus quer que eu faça. Mas quem Deus quer que eu me torne enquanto eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. E isso a gente vai trabalhando na nossa vida, no dia a dia com o Senhor. Vocês concordam que a nossa vida com Deus ela vai sendo refinada? A nossa vida com Deus ela vai sendo aperfeiçoada? Quando você chegou pela primeira vez na igreja, talvez você não entendia nem direito a palavra do pastor. Mas quando você tem um encontro com o Senhor, Ele vai mudando a tua mente. E essa mudança precisa moldar, inclusive, as tuas escolhas. Quando a gente precisa ter uma escolha, tomar uma decisão, a nossa vida precisa passar por alguns filtros, alguns crivos. Crente é alguém que tem muito critério. Olhe para o seu irmão e diga assim: crente, cristão, é alguém que tem que ter muito critério para tudo. Amém? Eu não estou falando de critérios irreais. Eu não estou falando de um fantástico mundo de Bob que você criou na sua cabeça. Eu estou falando de convicções. De coisas que ninguém pode te roubar. Ah, Anaís, o que é que vai me ajudar hoje a ter escolhas assertivas? Eu preciso ser alguém convicto. Eu preciso ser alguém convicto. Eu preciso entender quem eu sou em Deus antes de eu querer ser qualquer outra coisa. Amém? Eu preciso entender quem eu sou em Deus. Quem Deus quer que eu me torne. Qual foi o sonho de Deus quando Ele pensou em me criar? O que é que Ele projetou? O que é que Ele viu antes? A Bíblia diz que nossos ossos estavam encobertos e Ele já nos conhecia. O que é que Ele viu antes? Eu quero conhecer os segredos de Deus. Eu quero conhecer o que Ele tem comigo. A gente precisa ter muito cuidado. Quando eu olho para a minha fase de escolha, na verdade, foi muito fácil esse processo para mim. Embora eu converse com muitas pessoas que vivem dilemas nesse sentido, eu não tenho uma experiência de sofrer para ter essa escolha. Pelo contrário, para mim, eu nunca tive dúvida que eu queria ser psicóloga.
Eu nunca tive dúvida. Quando eu entendi o que era essa profissão, eu já disse, isso aqui é para mim. Tem tudo a ver comigo. Mas hoje eu tenho convicção de que ser psicóloga não é o meu chamado. Faz parte dele, mas não é o meu chamado. Amém? Então a gente precisa diferenciar as coisas. Deus pode usar as obras das tuas mãos. Deus pode usar a tua inteligência. Deus quer usar a tua inteligência. Deus quer usar as habilidades que Ele colocou nas tuas mãos. Para o reino, para o louvor da glória dEle. Mas eu preciso ter muito cuidado. Cuidado para não construir a nossa identidade acima de um desempenho. Porque senão, a gente vai ser apenas aquilo que a gente produz. Diga misericórdia. A gente vive hoje numa cultura do desempenho. Já parou para pensar? Tudo é resultado. Quando você chega para alguém para falar algo que você fez ou faz, as pessoas querem ver o quê? Resultado. E se não tiver resultado visível e palpável, as pessoas vão começar a desconfiar. Epa, será que está fazendo certo mesmo, Selmo? Será? Cadê o resultado? E aí as pessoas entram nessa cultura constante. Quanto você ganha, onde você estuda, que profissão você tem, quantos seguidores você tem na sua rede social, quem é seu namorado, quem é sua namorada, o que você conquistou. E aí a gente começa a responder. Eu sou aquilo que eu produzo. Essa é a ideia que passa na nossa cabeça. Eu sou aquilo que eu produzo. Se eu não produzir nada, se eu não produzir coisas que as pessoas possam ver e se orgulhar de mim, aí a gente entra em parafuso. Se a identidade não tiver resolvida agora, entra em crise. E a gente vê muitos adoecimentos. Só que o evangelho tem uma lógica diferente. Amém? Diga para o seu irmão aí, o evangelho tem uma lógica diferente. E se nós somos de Deus, a nossa lógica é a de Deus. Antes de Jesus realizar qualquer milagre público, antes de começar seu ministério, antes de provar qualquer coisa para qualquer pessoa, Jesus vive ali a experiência no batismo, onde a identidade dele, né, é revelada ali. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito praticamente nada ainda, né? Ele estava ali vivendo como um jovem. Só que ali naquele momento que a identidade de Jesus é revelada, ali começa o ministério dele. Porque a identidade vem antes de desempenho. Amém? Muitos são os desafios da juventude. Como é que eu vou vencer esses desafios? Quando a minha identidade ela for firmada em Deus. Isso é poderoso. Você não precisa conquistar para ter valor. Porque o conquistar vai ser uma consequência. Amém? Uma consequência do valor que você já tem. Isso muda a forma como você escolhe a sua profissão. Talvez depois de hoje você vai rever aí as suas escolhas. Amém? Porque isso muda o lugar, o papel, os valores, a importância que eu dou a cada coisa. E aí você deixa de se perguntar, qual carreira vai provar que eu sou boa? Qual é a carreira que vai provar que eu sou bom no que eu faço? E começa a perguntar, onde eu posso colocar os dons que Deus me deu a serviço de algo muito maior do que o meu próprio ego.
Veja a diferença. Senhor, eu vou escolher essa profissão aqui. Em algum momento dessa minha profissão aqui, a minha escolha também tem a ver com a honra de Deus. Honrar ao Senhor com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu aprendi a fazer. Você precisa escolher sem transformar a sua decisão numa sentença. Às vezes as pessoas pensam, meu Deus, se eu errar na minha escolha, eu estraguei o meu futuro. Eu não vou ter mais como escolher outra coisa. Eu não vou ter mais como voltar atrás. Só que uma decisão importante, ela não precisa ser tratada como uma sentença. Existem escolhas que podem ser revistas. Amém? Pensando nos desafios. Pense aí nos desafios. Existem escolhas que podem ser revistas. Existem caminhos que podem ser ajustados. E existem portas que Deus abre depois. Talvez você não está vendo agora. Amém? Então Deus nos convida neste momento a fincar as nossas estacas. A pensar em quem eu estou firmado. Vocês entendem que quando a gente está firmado no Senhor, essas escolhas ganham menos peso? Quando a gente desenvolve um relacionamento com o Senhor, e a gente ouve a sua voz, e a gente tem discernimento do caminho que o Senhor quer que a gente siga, a gente começa a escolher com menos peso. Provérbios 16 diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Observe, planejamento e dependência de Deus não são coisas opostas. Às vezes parece que é, né? A gente se planejar, mas mesmo assim depender de Deus é uma bênção. Eu não posso achar que porque eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, eu gostaria tanto de conquistar aquilo, eu preciso abandonar uma vida de dependência a Deus. O que eu preciso é de equilíbrio. Olhe para o seu irmão e diga assim, você precisa de equilíbrio. Você pode pesquisar, você pode conversar com profissionais, você pode conhecer suas habilidades, avaliar seus interesses, considerar as oportunidades, fazer planos e ainda assim saber e ser convicto de que Deus, os meus planos são teus. Eu escolhi aqui, eu pensei ali, eu gosto disso aqui, eu acho que eu sou habilidosa nisso aqui, mas eu entrego os meus planos nas tuas mãos. Fé não é irresponsabilidade. Amém? Ter fé não é ser irresponsável. Ter fé não é olhar para a situação e dizer assim, vou ficar de braços cruzados. Eu não vou escolher profissão nenhuma, eu não vou escolher relacionamento nenhum, eu não vou escolher trabalho nenhum, eu não vou atrás de trabalho nenhum, porque eu vou esperar aqui Deus mandar do céu para mim. Fé não é irresponsabilidade. Os milagres que o Senhor tem para a nossa vida, Ele vai fazer no caminho. Amém? Quando eu comecei a fazer psicologia, meu Deus, era o melhor momento da minha vida. Porque eu estava me achando ali na faculdade que eu mais queria na vida. Então, tudo que eu ouvia, todas as aulas que eu tinha ali, meu coração ardia. Porque eu vivi uma fase de muitas experiências com Deus naquele momento ali. Eu discipulo os jovens e eu sei que a faculdade é um ambiente que faz o líder de jovem tremer a base. Eu sei disso. Por quê? Porque há muitos casos de pessoas que se desviam quando entram na faculdade. Eu posso contar aqui, vários casos de discípulos que sonhavam em entrar ali na universidade e quando eles entram, eles se esquecem de Deus. Mas eu nunca deixei o medo e esse pensamento
impedir que eu sonhasse junto com os discípulos, que eles também tivessem a oportunidade de entrar. Porque eu acho que aquele lugar é para a gente. Sabia? Deus tem os filhos mais inteligentes. Aquele lugar é para a gente. O problema é que eu não posso entrar ali de qualquer forma. Ali é um ambiente de grande construção de conhecimento, que vai ampliar a tua visão em muitos aspectos. Mas, se eu entro naquele ambiente sem as minhas convicções formadas, é uma bênção que nos tira da bênção e não é mais bênção. É por isso que a minha identidade precisa estar firmada em Deus. Diferente desse cenário, na minha experiência, Deus falava muito comigo naquele ambiente. Não no ambiente das pessoas em si, mas naquilo que eu estava estudando. Então, quando eu ouvia ali um professor dando uma aula que não tinha nada a ver com Bíblia, nada a ver com Deus, é como se aquele conhecimento começasse a ser traduzido para mim. E eu começasse a aplicá-lo às minhas convicções. Então, eu saía de uma aula nada a ver, relativismo puro, e eu saía dali pensando na aplicação daquilo para todas as minhas convicções. Vocês sabem que eu sou irmã do pastor Ronaldo, né? E quando eu entrei na faculdade, ele morria de medo. Ele dizia, meu Deus do céu, Ana vai fazer psicologia. E agora? Essa menina vai se desviar. Ele morria de medo. Então, sempre que ele podia, ele ficava perguntando, e aí, tu estudou o que hoje? E tu viu o que hoje? Ele não sabia de nada que eu estava estudando, mas ficava perguntando. Eu entendo, porque esse era o cenário de grande parte dos jovens. Mas eu vou dizer para vocês, foi o momento que eu mais cresci em Deus. Foi o momento que eu mais fui ativada ministerialmente. Foi o momento que meu Deus, eu acho que eu tinha 10 milhões de ministério nessa época. Porque eu não trabalhava, eu só estudava. Então, eu só estudava de manhã, tarde e noite. Meu Deus, era todo dia na igreja. Era todo dia. Era consolidação, era célula, era ministério do louvor, era tudo. Foi o momento que eu mais estava ali na atividade. Mas isso não precisa ser raridade. Amém? Isso não precisa ser uma exceção. Eu preciso saber porque Deus está me dando a oportunidade de estar naquele ambiente. Porque senão a gente começa a ser crente bitolado, lunático, dentro de uma bolha, como se a gente não pudesse estudar, como se a gente não pudesse estar numa aula difícil, como se a gente não pudesse estar ali numa aula que o professor está falando da filosofia, né? Porque senão aquilo vai enfraquecer minha fé. É porque a sua fé já está fraca. É porque não há convicções. É porque as bases já estão comprometidas. Maturidade espiritual é aprender a planejar sem transformar o seu plano num ídolo. Você pode fazer planos, amém? Mas a palavra final precisa ser de Deus. Para todas as áreas da sua vida. Há um outro perigo aqui. Às vezes a gente pensa assim, quando eu conseguir aquele emprego dos sonhos, eu vou estar realizado. Ó minha líder, ó meu líder, ó meus pastores, eu não vou poder ir para o culto hoje não. Eu não vou poder ir para a célula, eu não estou disponível nessa fase da minha vida aqui. Quando eu conseguir o emprego dos sonhos, aí eu volto a servir. Aí você pode contar comigo. Meu Deus. A gente não pode negociar aquilo que é prioridade. A gente não pode negociar aquilo que é o mais importante da nossa vida. A gente não pode negociar aquilo que vai nos manter de pé. Fiel, convicto ali. Quando eu ganhar X, eu vou ser feliz. Quando eu for promovido, vou me sentir alguém. Só que se a sua identidade estiver firmada apenas no seu desempenho,
Quando você fracassar, você vai se fragmentar. Quando alguma coisa der errado, você vai adoecer. Eu tive um histórico muito positivo na faculdade. Como eu tinha muito tempo, porque eu não precisava trabalhar naquele momento, eu estava só na faculdade. Então, eu fazia pesquisa, fazia artigo, fazia isso, fazia aquilo, ia viajar para não sei para onde, para apresentar trabalho. Eu mergulhei no curso. Embora no ministério também. Amém? E ali, quando eu terminei a faculdade, eu disse, pronto, agora dinheiro entre. Né? Agora está tudo certo. Boas conexões, né? Um histórico aí bom de sucesso na graduação, vai dar tudo certo. Vou abrir o consultório e os pacientes vão chegar, porque Deus vai mandar. Minha gente, não é assim. E aí vem as crises, né? Porque não é mágica. Você precisa construir algo. Não cai de paraquedas. Deus abençoa? Abençoa. Eu tinha convicção que eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Sim. Porque o que eu mais servia na psicologia era no reino. Mas profissionalmente, não foi bem assim. E aí eu me lembro que eu me juntei ali com 4 amigos, 3 amigos, na verdade, 4 comigo. E a gente criou a loucura na cabeça de alugar uma sala. Vamos alugar uma sala. A sala tinha 12 metros quadrados. Era uma sala só, tá? Para 4 pessoas dividirem horários. Porque ninguém tinha dinheiro para alugar uma sala sozinho. Vamos alugar uma sala, mas vamos dividir ali, porque ficou mais ou menos um valor do valor que a gente pagava na faculdade. Então, se a gente pagava a mensalidade, né, Selmo? Vamos continuar pagando lá, porque com fé em Deus, o pessoal vai aparecer para a gente conseguir sustentar esse processo. Eu lembro que eu ia para o consultório, não tinha ninguém para atender. Eu ia para estudar, mas estava ali, ó, postando foto. Né? Estava ali. Eu ia, não tinha ninguém marcado, não tinha ninguém que tinha aparecido. Porque quem vivencia essa experiência de autônomo, né? Ou de qualquer outra área da saúde também, se você não for pela via de arrumar um emprego, se você for empreender, leva um tempo para a chave girar. E aí, naquela fase ali, eu vivi algumas crises comigo, sozinha aqui, ó, só eu e Deus. De, meu Deus, será que eu escolhi a coisa certa? Né? Tá passando aqui o tempo, ó. Os meses estão passando. E o povo não está aparecendo. Eu estou aqui entrando em contato com as pessoas, conversando com os professores da faculdade, né? Para ter aí, desenvolver um network. Mas, cadê? Cadê os pacientes? Eu tenho tanta revisão de psicólogo, né? Cadê os pacientes que não aparecem? E aí era aquele dilema. E eu me lembro que muitas vezes Deus falou comigo nesse processo. Muitas vezes. Para perseverar. Então, a gente pagava ali todo mês aquele aluguel do próprio bolso, né? Porque não era de entrada de nada. E eu ali, estudando. Eu ia para o consultório, naquele horário que era meu, porque como dividiu para 4, né? Então, eu ia lá naquele horário que era meu e ficava só estudando. Do mesmo jeito que eu estudava na faculdade, eu estava ali só estudando, não tinha paciente nenhum. Até que o primeiro apareceu, né? Graças a Deus. O primeiro apareceu. E isso levou 1 ano e meio, minha gente. 1 ano e meio ali, perseverando. Crendo, né, que, não, eu sei, eu amo isso aqui, é isso aqui que eu quero fazer. Não sei se pelo resto da vida, mas é isso aqui que eu quero fazer. E ali, ó, perseverando, até que começou a surgir, Deus começou a abençoar, Deus começou a trazer mais convicção ainda, que embora, vocês sabem, a gente não pode ali, a gente não vai evangelizar o paciente, né? A gente não vai falar de Deus ali com o paciente. Mas vocês entendem que a nossa vida abençoa as pessoas.
que a gente não precisa evangelizar de cara, a gente não precisa falar um versículo, a gente não precisa necessariamente orar para a nossa vida abençoar as pessoas. Você não conhece alguém que quando essa pessoa chega no ambiente, ela traz paz naquele ambiente, ela traz equilíbrio naquele ambiente? Tem gente que é assim, não é? Poxa, está aqui uma tempestade na minha casa, mas quando tal pessoa chega, aquele ambiente ali muda para melhor. E Deus vai dar essa graça a você, amém? Para quando você chegar no ambiente, a tempestade acalmar, as coisas ali se tranquilizarem. E aí, depois desse tempo, foi quando as portas se abriram. E aí foi só bênção, né? As pessoas foram chegando. A melhor divulgação é o cliente satisfeito, não é verdade? E aí um vai indicando para o outro. Você vai se oferecendo para dar palestra de graça em todos os lugares, para você ser conhecido. E aí as coisas foram fluindo. E hoje eu posso dizer que eu vivo o que eu nunca orei. Como assim? Hoje, a realidade que Deus me colocou e a realidade que Deus tem me dado nessa estação são bênçãos que eu nunca cheguei a pedir tanto assim. Porque Deus conhece o nosso coração. Quando eu estudava, na minha cabeça eu queria uma sala que eu tivesse sentada, me achando a doutora, né? Que eu tivesse ali sentada, tranquilinha, só atendendo os pacientes, e eu já seria super satisfeita. E as coisas foram acontecendo muito rápido, inclusive. Depois desse 1 ano e meio, né? 1 ano e meio passou muito devagar. Mas depois, as coisas foram acontecendo tão rápido. Deus foi colocando pessoas. Deus foi me ensinando a fazer as alianças certas. Amém? Porque isso faz toda a diferença. Com quem você faz a aliança. E Deus foi me ensinando, foi me dando discernimento, foi usando as habilidades de gestão que eu nem sabia que eu tinha e conseguindo, de fato, construir aquilo que eu tenho construído hoje. Sou muito grata ao Senhor por o lugar que Ele tem me colocado. Sei que talvez não seja para sempre neste lugar, dessa forma, nessa configuração, mas eu já estou muito grata por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se você perguntar assim para mim, qual o segredo? Depois, né, de tudo isso, qual o segredo? Tem alguma dica, né? Tem alguma coisa que o Senhor te ensinou nesse caminho? Gente, eu não consigo enxergar nada que fuja de um coração que não muda. Como assim um coração que não muda? Um coração que não se corrompe com as coisas desse mundo. Um coração que está ali, firmado, convicto. Porque as ofertas são muitas, não é verdade? As ofertas você vai vivenciar, você vai receber todos os dias. Onde você estiver, haverão muitas ofertas. Muitas ofertas para você negociar o teu bem mais precioso, que é a tua vida com Deus. No meio dessa história linda que eu estou contando para vocês, muitos são os desafios. Ser crente na psicologia é um desafio. Porque os inimigos se levantam dos teus colegas de faculdade, dos teus colegas de profissão. Principalmente quando eles sabem que você é cristão. Só que existem coisas que eu não posso negociar. Princípio é algo que eu não posso negociar. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa ser convicto. Princípio, diga para ele, princípio é inegociável. Seu trabalho é parte da sua vida, mas não é a sua vida por inteiro. É parte. Você não é apenas aquilo que você produz, você não é o seu currículo.
Pastor Selmo apresentou aqui, né, meu currículo, mas nós não somos o nosso currículo. Porque a principal identidade que você precisa ter é filho e filha de Deus. Se você for isso, você já é grande coisa, você é a melhor coisa que você poderia ser. Você não é o seu salário, você é filho de Deus. Outra coisa que é um grande desafio na vida do jovem. Pastor Selmo, antes aqui de me entregar a palavra, estava falando, né, sobre namoro. É relacionamento. Relacionamento é desafiador. Porque você chegou na fase que você quer se relacionar. E tudo bem. Adolescente não, né? Mas jovem, né? Jovem quer se relacionar. Fora aquela pressão da família, da sociedade, até dos irmãos da igreja, né? Existe aquela pressão toda. Todo mundo está namorando, todo mundo está casando. Será que tem alguma coisa errada comigo? Só que esses questionamentos giram em torno de muitos perigos. E um dos perigos é eu achar que eu preciso de alguém só para não ficar sozinho. Só porque eu não suporto ficar sozinho. Eu costumo dizer que se a gente não for uma casinha boa para se morar, ninguém pode morar nela. Se a gente não gostar da nossa própria companhia, meu Deus do céu, vai ser uma sucessão de relacionamentos adoecidos. Então, primeiro, eu preciso ser uma casinha boa para se morar. Porque solidão não é motivo suficiente para escolher alguém. Amém? Solidão, inclusive, pode fazer com que você escolha errado. Não entre nessa noia. Relacionamento não deveria ser um anestésico para as nossas inseguranças. Eita, venceu na vida. Namorou, venceu na vida. Eita, vai casar, venceu na vida. Só que a gente sabe que casar errado é um problema muito maior do que estar solteiro, não é verdade? Casar errado é um problema muito maior. E aí muita gente pensa, né? Eita, finalmente alguém me escolheu. Existe ali uma salvação para mim, porque alguém me escolheu. Eu preciso pensar que essa é uma escolha que precisa ter compatibilidade. Diga assim, compatibilidade. E não é de gêneros não, tá? Porque esse é o jargão do mundo, né? Mas é de valores, de maturidade, de respeito, de responsabilidade, de disposição para construir. Eu preciso me perguntar, quando eu decidi entrar numa relação, esta relação está me aproximando ou me afastando da pessoa que o Senhor está formando em mim? Existe uma pessoa que o Senhor está formando dentro de nós. E essa pessoa, ela não pode sofrer por más escolhas. Eu estou numa constante. O Senhor está formando aquela pessoa que Ele sonhou quando decidiu me criar. Então, se Ele está formando essa pessoa em mim, nada pode me atrapalhar. Nada deveria atrapalhar esse processo. Nada deveria comprometer. Eu preciso, antes mesmo de eu pensar, aquela pessoa gosta de mim, eu preciso pensar quem eu me torno quando eu estou com aquela pessoa. Porque se alguém se envolve numa relação abusiva, essa pessoa consegue ser ela naquela relação? Não. Se você se relaciona com alguém que é contrário ao propósito que o Senhor tem para a tua vida, como você vai cumprir esse propósito? Como? Se você se enlaça num engano, numa relação que não é o que o Senhor planejou para você, você vai se distanciar cada vez mais desse propósito. Diga misericórdia.
A maior ameaça à fidelidade a Deus talvez não seja uma grande queda. Porque esse é o problema e esse é o desafio do jovem hoje. As pessoas esperam que o grande problema seja uma grande queda. Eita, aquele escândalo. A menina estava ali, se relacionou sexualmente com o namorado, engravidou. Eita, a pessoa estava ali no trabalho e não se converteu no seu coração de verdade e roubou ali no trabalho. As pessoas esperam uma grande queda, né? Mas hoje eu quero falar para vocês sobre as pequenas concessões, porque esse é o perigo. São as pequenas concessões. São os pequenos acordos que nós fazemos. Entre nós e o diabo, né? Porque não é nós com Deus. Aquelas aberturas. Porque alguém aqui já se engasgou com um caroço de manga? Acho difícil, né? Um caroço de manga. Mas com um caroço de azeitona é muito mais fácil. Não é? Um carocinho pequenininho não é muito mais fácil? Porque o diabo, ele ama as pequenas concessões que a gente abre. Como se manter fiel a Deus em meio aos desafios? Não abra concessões. Santidade é ser radical. Se eu não quero ser radical, eu não consigo ser santo. Não adianta. Tem que ser o chato da sala, né? O chato no bom sentido, né? A pessoa que não aceita qualquer coisa. Amém? Tem que ser o chato do trabalho. Você tem que ser aquela pessoa que quem quer ver pornografia do teu lado se constrange. Aquela pessoa que quando você chega, as pessoas... Na frente de fulaninho, não. Só que se o mundo está te aplaudindo, tem alguma coisa errada. Se você é o legal do rolê com os amigos do mundo, tem alguma coisa errada. Se você aceita tudo ali, sem questionar, e ninguém se constrange na tua presença, tem alguma coisa errada. Então, o problema não é entrar na faculdade, é como eu entro. E mais ainda, como eu saio. Se eu saio, né? Eu preciso estar naquele ambiente, sim. Aquele ambiente é para mim, porque Deus tem os melhores lugares para os seus filhos. Eu preciso estar ali. Mas como é que eu vou estar ali? Inteiro ou fragmentado? Abrindo concessões. Porque Daniel 1, depois você lê na sua casa. Daniel 1 é um excelente exemplo de alguém que não se contaminou, mesmo num ambiente desfavorável. Daniel não começou sua história na Babilônia diante de uma grande crise espiritual. Ele começou nas pequenas decisões. Quando ele disse não para aquele pecado que ninguém viu, mas ele sabia que não agradava a Deus. Como é que você vai querer se manter santo quando a pressão aumentar, se nas coisas que são mais leves você abre concessões? Como? Como é que você vai vencer os gigantes se você está se engasgando com as pequenas coisas, com um carocinho de azeitona? Daniel estava em uma cultura completamente diferente da sua. Quando a gente chega na faculdade, pelo menos eu, fiquei logo atrás de um crente, né? Bora ver se tem um crente na sala. Para a gente se juntar com um crente na sala. Misericórdia, porque os crentes da sala eram os piores. Né? Aí você fica, meu Deus do céu, como é que vai ser? Vai ser 5 anos aqui, ó, não tem crente na sala. E os crentes que têm só a graça de Deus. Então a gente é mergulhado num ambiente que é desfavorável. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então a gente não tem que esperar que esse ambiente nos aceite. Que esse ambiente fique confortável para a gente. Porque não é confortável. Mudaram o ambiente de Daniel. Mudaram o nome de Daniel. Tentaram redefinir a identidade de Daniel. Mas aí Daniel 1:8 diz assim: resolveu Daniel
firmemente não se contaminar. Olhe para o seu irmão e diga assim, firmemente. Agora você vai dizer com autoridade, tá bom? Com autoridade. Firmemente. Esse é um texto extraordinário. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Firmemente ele decidiu. Se eu, que me converti ao Senhor Jesus, tive uma experiência com Jesus, sei para onde eu vou com ele, sei o preço que ele pagou, as minhas convicções não forem firmes, tem algum problema. Talvez eu estou tendo um relacionamento com o Deus errado. Talvez eu não conheci o Jesus. Eu conheci alguma coisa assim, que legal essa energia aqui da igreja. Né? Então, que legal aqui, os irmãos da igreja são bem divertidos, eu gosto aqui de estar aqui. Talvez tenha sido só isso. Mas se você tem uma experiência genuína com o Senhor, a tua postura precisa ser firme. Porque faz parte, é uma característica de quem serve ao Senhor. Daniel, ele resolveu. Se ele resolveu na sua alma que aquilo não era para ele, alguém poderia fazê-lo mudar de ideia? Sim ou não? Poderia, mas não deveria, porque ele resolveu. Se eu sei quem eu sirvo, se eu sei o que Deus tem comigo, não pode ser um professor da faculdade que vai mudar o que tu pensa. Não pode ser o teu patrão. Não pode ser o teu colega do trabalho, o teu colega da faculdade que vai dizer não tem nenhum problema, nada a ver. Qual o problema tu ir pro barzinho com a gente depois da aula? Só é tu beber Coca-Cola. Não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Qual o problema? Estás aqui, com a gente. E a gente vai achando isso normal. E aí, a fala do pastor do altar, que antes era uma bênção, começa, esse pastor está falando isso aqui baseado em quê? Porque Kierkegaard? Porque Sartre? Porque Freud? Porque não sei o quê? Diz isso e aquilo. Problema ótimo que eles disseram, valeu. Retenho o que é bom. O que é bom eu retenho. O que faz sentido na minha cosmovisão, glória a Deus. Cosmovisão é a lente. Amém? É a lente que eu escolho enxergar tudo. Se eu sirvo ao Senhor, a minha cosmovisão precisa ser bíblica. Se cosmovisão é uma lente, todas as coisas que chegaram até mim, tudo que eu aprender, tudo que eu ouvir, precisa passar por esse crivo. Amém? Isso é um segredo, minha gente. Um segredo. A gente tem uma alma resolvida quando isso acontece. Poxa, que massa essa teoria aqui que eu estou escutando. Massa, preciso saber para passar na faculdade. Porque eu vou ter que fazer uma prova, né? Vou ter que escrever ali. Mas isso não pode se tornar uma verdade no meu coração. Eu não posso fraquejar ali. Eu não posso achar que agora, o que aquele professor, porque ele é um ser evoluído, ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doctor, tem não sei quantas formações, ele sabe mais do que o meu pastor que prega a Bíblia e limpou minhas caquinhas quando eu me converti, né? Aquele professor sabe mais. Não, porque o meu pastor falou algo que não tem a ver com uma interpretação profunda, histórica, bíblica, não tem. E aí você começa a abrir concessões. E o maior, misericórdia, mas o maior câncer é quando essas concessões começam a ser nas ideologias. Porque tem coisas que você ouviu aqui,
Tem palavras de vida que saíram desse altar que fizeram total sentido na tua cabeça quando você ouviu. Poxa, que bênção, era tudo que eu precisava. Eu precisava ouvir isso aqui. Ah, Senhor, eu preciso me arrepender disso aqui. Aí você chega lá na frente e escuta alguém que não te conhece, que não fez nada por você, que não morreu na cruz por você, nem vai morrer, né? E fala algo para você que você diz, uau, é isso aqui. Puxa, é isso aqui. E sabe no que esse pensamento se prende? Na ideia que tu não precisa mudar nada. Porque ouvir o que o professor está dizendo ali sobre a vida, sobre a existência, não vai te custar nada. Não vai mexer contigo, não vai te confrontar. Não vai dizer que você está errado, não vai chamar teu pecado pelo nome. E aí é muito cômodo que a gente comece a se enlaçar nesses enganos. E as concessões nos colocam em lugares de risco. As concessões levam a nossa alma para o inferno. As concessões são enganos, são estruturas na nossa mente. E daqui a pouco eu não consigo mais me quebrantar. Porque eu estou aqui no culto analisando o louvor. Estão cantando assim, estão cantando desse jeito, essa música aqui é incongruente. Aí eu estou daqui a pouco analisando a palavra do pastor. Ah, porque o pastor poderia ter se aprofundado mais. Isso aqui que ele falou, e a gente gera uma geração de críticos de igreja. Diga misericórdia. Críticos de igreja. Como se o culto fosse um ambiente que eu cheguei aqui, vou pegar aqui, vou abrir aqui no app um cardápio, pastor Selmo, para eu escolher o que é que eu quero ouvir. Né? Aqui eu vou escolher o que é que eu quero ouvir. Não. Se esse pastor aqui está pregando, ele não é muito teórico, então eu não quero não. Ah, isso aqui é legal, porque hoje a palavra foi de consolo, foi de encorajamento, foi de bênção, de vitória. Então eu quero. Mas, no dia que disser assim, se arrepende, deixa essa vida de engano. Ah, porque o pessoal é muito quadrado da igreja. Na minha faculdade eu aprendi coisas diferentes. No meu trabalho, pensando no meu trabalho, e a gente se prende naquele engano de achar que as pessoas são super felizes, né? Ah, mas é uma relação ali fora dos princípios do Senhor, mas vê como eles estão bem. Olha como é uma vida tranquila. Olha como aquelas pessoas estão felizes. E a gente vai se enlaçando nesses enganos. Antes da pressão chegar, Daniel já tinha decidido quem ele seria. Você pode entrar em todos esses ambientes. Amém? Deus quer manifestar o seu poder nesses ambientes, porque você precisa estar lá. Mas você precisa decidir quem você vai ser antes de chegar lá. Não espere a tentação chegar para decidir os seus limites. Você precisa saber disso hoje. Já. Agora. Não espere entrar na faculdade para decidir seus valores. Não espere começar a trabalhar para decidir sua ética. Porque você vai ser levado a quebrar princípios. E aí, se teu patrão disser assim, mente. Se tu não mentir, tu vai ser demitido. Mente. E aí? Quem vai definir o princípio que você vai seguir? É o seu patrão, porque ele paga o seu salário? Ou é a tua convicção? A gente precisa definir isso antes. Convicções precisam ser construídas antes de elas serem testadas. Se alguém chega para mim dizendo assim, minha líder, eu queria entrar na faculdade e não tem convicção, eu vou dizer, não entre, pelo amor de Deus. Misericórdia. Porque até aqueles que eu achei que eram convictos, não eram? Misericórdia. A gente precisa cuidar das nossas convicções. Dificilmente se engana um convicto.
Dificilmente. Milka está aí arengando na faculdade. Ai de quem falar o contrário, né, amiga? Arengando na faculdade. Não venha não, falar contra Deus não. Um convicto, ele não é influenciável. Quando a gente é convicto, a gente não teme a influência desse mundo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas eu concordo que tem gente que não pode estar. Infelizmente, tem gente que não pode estar, porque ainda não está resolvido. Você não precisa ser igual ao mundo para alcançar o mundo. Você não precisa se moldar ao que o mundo espera de você para que você alcance o mundo. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe uma grande tensão. Como viver nesse mundo sem ser moldado por ele? E isso não significa isolamento. Não precisa você ser a pessoa que não fala com ninguém. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro de Daniel. Você pode estar na federal, mas a federal não pode entrar em você. A federal não é a sua identidade. A federal não morreu numa cruz por você e não te deu a vida eterna. Lembra disso. Porque às vezes a gente faz das conquistas um ídolo. Como se a gente tivesse que moldar tudo aquilo. Eu vi um vídeo bem... já viralizou assim na internet. Mostrando, né, a pessoa. Primeiro dia numa universidade pública. Aí a pessoa lá normal, organizadinho. Segundo dia, na universidade. Misericórdia. E é bem assim. Eu tenho pessoas na minha família que foi assim. Transformou de um jeito misericórdia. Você vai entrar na faculdade, você vai trabalhar, você vai conhecer pessoas diferentes. Você vai conviver com pessoas diferentes. Só que isso não significa viver como elas. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Quando é que esses desafios vão nos engolir? Quando a gente está no mundo e a gente começa a se moldar a esse mundo. Eu não posso me moldar a esse mundo. Maturidade não é não ser exposto a outras ideias. Você pode conhecer todas as ideias, todas as teorias, todas as ideias, ideologias, tudo. É saber quem você é quando você é exposto a elas. Se você consegue filtrar como isso aqui é um conhecimento. Eu preciso saber. É importante que eu saiba. Ter propriedade nesse assunto é ótimo, porque eu posso, inclusive, combater essa ideia. Mas essas ideias, elas não podem moldar quem nós somos. Existe uma frase que muitas pessoas pensam. Se isso aqui deu certo, é de Deus. Se isso aqui que eu escolhi deu certo, significa que é de Deus. É a mesma coisa dos filmes de animação dizerem para você, siga seu coração. O filme de princesa. Siga seu coração que vai dar tudo certo. Quem disse isso? O diabo. Porque não foi Deus. Deus disse que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nem toda oportunidade que surgir na tua mente, nas tuas mãos, diante de você, é propósito. Nem toda oportunidade é de Deus. Jonas também encontrou um barco para fugir, mas era de Deus que ele fugisse. O barco estava lá. A oportunidade estava lá. Mas era de Deus. Deu certo, mas isso está de acordo com a palavra de Deus. Olha aí as peneiras. Vamos passar pela peneira? Que tipo de pessoa essa escolha está formando em mim? Quais são as minhas motivações? Estou escolhendo por propósito ou por medo? Estou escolhendo por convicção ou só porque eu estou me comparando ao que as pessoas da minha idade fazem? Estou escolhendo porque Deus me direcionou ou porque eu preciso provar alguma coisa para alguém? Esse é o perigo da comparação. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Poxa, fulaninho aqui do meu lado está mais avançado do que eu.
Poxa, eu já estou aqui, 20, 22, 23 anos e não conquistei o que fulaninho que está do meu lado conquistou. Amém. Se espelhe, né? Use como exemplo. Glória a Deus que o meu irmão conseguiu. Mas eu tenho a minha história. Eu preciso trilhar essa história. E aí a gente abre o quê? O Instagram, né? Quando fala de comparação, a gente abre o Instagram. Aí a gente vê alguém viajando. A gente vê alguém se formando, a gente vê alguém casando, a gente vê alguém empreendendo, a gente vê alguém comprando um apartamento, comprando um carro, alguém vivendo um sonho, e a gente começa a pensar, todo mundo está avançando, menos eu. Todo mundo está crescendo, todo mundo está conquistando, menos eu. Só que você precisa lembrar que você está se comparando a uma parte editada da vida das pessoas. O que está ali, na rede social, é uma parte editada da vida delas. Talvez você não viu alguém que está ali e você olha e se compara. Talvez você não viu o bastidor daquela pessoa. Você não viu o caminho que ela precisou trilhar, os desafios que ela precisou enfrentar para conquistar algumas coisas. E às vezes, aquilo que ela está mostrando ali que conquistou, nem é verdade. Né? Nem foi daquele jeito. Às vezes foi até passando por cima de alguém, né? Se aproveitando de alguma coisa. Gálatas 6 diz, cada um examine os seus próprios atos. Deus não chamou você para viver a vida de outra pessoa. Deus chamou você para viver a sua vida. Essa vida preciosa que Ele escolheu. Essa vida preciosa que Ele pagou um alto preço. Você não precisa chegar primeiro. Olhe para o seu irmão. Bote aí um dedo de profeta. E diga assim, você não precisa chegar primeiro. Você precisa chegar inteiro. Porque quem você é quando você chega lá? Quem você vai ter do seu lado? Porque tem pessoas que, para conquistar algo, pisam em cima de todo mundo. Vale a pena chegar no topo e ver que não tem ninguém do seu lado? Misericórdia. Até a sua vida com Deus foi pro beleléu. Né? Como é que fica? Então, eu não preciso chegar primeiro. Talvez outras pessoas façam parecer que é muito fácil. Eu só preciso chegar inteiro, com aquilo que o Senhor colocou sobre mim, com os dons que o Senhor colocou sobre mim, com a identidade que Ele me deu de filha, com as habilidades que Ele me deu. É essa pessoa que precisa conquistar aquilo que tem para conquistar. Então, como permanecer fiel a Deus em meio a tantas mudanças? Anota aí. Primeiro, palavra. Tua vida precisa ser pautada na palavra. Meu Deus do céu. Se a palavra não for suficiente para nos manter de pé diante de tantos desafios, nada mais vai ser. Porque se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho a palavra do Senhor na minha vida, eu tenho tudo. Quando tudo muda, você precisa de algo que não muda. E esse algo é a palavra. Amém? Em meio às dúvidas, eu preciso de algo que não muda. E isso é a palavra. Segundo, eu não posso, na minha juventude principalmente, num período de tantas mudanças, caminhar sozinho. Eu preciso de comunhão. Eu me fortaleço na comunhão. Quando eu sento perto de alguém que está vivendo uma realidade semelhante à minha, a gente se fortalece se os dois forem de Deus, né? Porque se não for, misericórdia. Mas se os dois forem de Deus, eu vou me fortalecer ali. Deus vai te apresentar os amigos dele. Amém? Ore por isso, peça ao Senhor. Senhor, me apresenta os teus amigos. Nos lugares que eu for. Na faculdade, nos relacionamentos, no trabalho, me apresenta os teus amigos. Porque Deus não quer que você se isole.
Não é porque aquele ambiente é desfavorável que você não vai ter contato com ninguém. Mas Deus vai te dar discernimento para selecionar quem merece ter acesso à sua vida. Amém? Terceiro, oração. Não ore apenas para Deus abençoar suas decisões. Ore para que Deus transforme o seu coração enquanto você decide. Porque é muito fácil fazer um contrato e pedir para Deus assinar, né? Olha aqui, Deus. Assina aí, eu quero isso. Eu quero desse jeito. Não é assim que funciona, porque Deus não é o nosso funcionário, né? Então a gente precisa colocar diante de Deus para que Ele transforme o nosso coração enquanto a gente decide. E nos conduza a ter decisões que agradem o coração dele. Quarto, convicção. Eu falei muito aqui sobre convicção. Eu acho que o que mais me protegeu nesse período todo foi ser alguém convicta. Porque a gente vai ouvir muita coisa. A gente vai receber muitos convites. A gente vai receber muitas mesas preparadas. Muito prato de lentilha para a gente negociar a nossa aliança. Mas quando a gente é convicto, a gente está protegido. E quinto, identidade. Antes de perguntar o que eu vou fazer, eu preciso perguntar quem eu sou. E essa pergunta precisa ser feita para o Senhor. Senhor, quem eu sou? Porque se eu sei quem eu sou em Deus, o que o mundo falar, o que os desafios falarem, não vão mudar aquilo que o Senhor tem comigo. Fique de pé nessa hora. Eu quero te convidar. Vamos fazer um momento aqui. Você vai fechar os seus olhos. Você vai se desconectar de tudo. Feche seus olhos nessa hora. Eu quero que você imagine que você chegou aos seus 30 anos. Você conseguiu o emprego, você conseguiu dinheiro, talvez tenha se formado, talvez esteja casado, talvez tenha realizado vários sonhos. Aquelas viagens que você quis realizar, as coisas que você quis adquirir, que hoje talvez para você seja muito difícil ter, mas aos seus 30 anos, talvez você conquistou isso. Mas existe uma pergunta. Quem você se tornou no caminho? Você ficou mais parecido com Cristo? Tornou-se mais íntegro? Tornou-se mais generoso, mais maduro, mais sensível à voz de Deus? Ou conseguiu tudo aquilo que queria e perdeu aquilo que realmente importava? Marcos 8:36 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez Deus não esteja preocupado apenas com o lugar onde você vai chegar. Talvez Ele esteja profundamente interessado em quem você vai se tornar enquanto chegar lá. Não tenha pressa de ter uma vida. A sua pressa precisa ser de construir uma vida com propósito. Uma vida que faça valer a pena o sacrifício do Senhor. O preço que foi pago. Você não precisa saber tudo hoje. Você não precisa ter a carreira inteira definida. Não precisa saber quando vai casar. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa provar para ninguém que sua vida deu certo. Não é uma corrida, não é uma competição. Mas precisa decidir quem estará no centro dela. Porque a juventude vai passar, e vai passar muito rápido. O primeiro emprego vai passar,
os relacionamentos vão mudar, os sonhos vão amadurecer, os planos vão mudar, mas existe algo que precisa permanecer. E esse algo é Cristo no centro. Cristo no centro. Cristo no centro. Então, talvez a oração dessa noite não seja: Deus, me mostra exatamente o que vai acontecer comigo. Mas que a sua oração nessa noite seja: Deus, forma em mim a pessoa que tu queres que eu seja. Me dá coragem para obedecer a cada passo. Me dá força para não negociar os princípios. Me dá convicções, Senhor, de quem eu sou em Ti. Para que as falas desse mundo não falem mais alto do que a Tua palavra em mim. Porque o futuro não precisa estar todo nas Suas mãos. Ele precisa apenas estar nas mãos de Deus. Porque quando há algo que nós não conseguimos resolver, significa que precisamos elevar para mãos maiores. Mãos maiores. Não tenha medo de não saber exatamente para onde está indo. Na sua profissão, nos seus estudos, nas decisões dessa fase. Tenha medo de chegar a algum lugar e perceber que no caminho você deixou Deus passar. Que no caminho você se perdeu. E está muito difícil encontrar o caminho de volta. Você não precisa ter um mapa, porque você conhece o guia. Oh Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa hora. Nós queremos colocar o nosso coração, Senhor, em Tuas mãos. Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a sede das nossas emoções. O que tantas vezes gera dúvida, o que tantas vezes, Senhor, queremos nos enganar com as ofertas desse mundo. Oh meu Deus, mas existe uma geração que tem se levantado. Uma juventude forte, meu Deus, que não negocia princípio. Uma juventude que estará nos melhores lugares. Uma juventude chamada pelo Teu nome, Senhor. E que essa juventude esteja nesse lugar, Pai. Esteja aqui, que seja sobre nós. Que seja sobre a gente, Senhor. Oh Deus, nessa hora, Senhor. Oh meu Deus, eu quero profetizar sobre esse jovem. Sobre esse jovem, Senhor, que tem vivido guerras, Senhor, no ambiente que está inserido. Na faculdade, Senhor, nas influências, Pai. Naquilo que tem aprendido, no conhecimento que tem recebido. Meu Deus, dá uma nova mente. Novos ouvidos, Senhor. Deus, sobre ele que Tu abra entendimento, que Tu dê discernimento. Meu Deus, que essa inteligência, Pai, que Tu colocou sobre esse jovem, seja para a Tua glória, Pai. Para a Tua glória, Senhor, para os Teus propósitos, para o Teu reino. Meu Deus, fortalece os Teus filhos. Para que eles sejam sal da terra e luz do mundo onde eles estiverem. Que eles resplandeçam a Tua luz onde eles estiverem. Oh Senhor, que nenhuma fala fale mais alto do que a Tua palavra. Que nenhum novo entendimento fale mais alto do que aquilo que Tu já disseste. Deus, eu quero orar nessa hora, Senhor, pela identidade dos jovens que aqui estão. Eles não precisam ser o que esse mundo diz. Eles não precisam se moldar a este mundo.
Eles precisam ser o teu sonho, Pai. Aquilo que tu planejaste, aquilo que tu sonhaste quando criaste cada um deles. Meu Deus, no trabalho, Pai, Deus abre oportunidades de excelência. Jovens bem-sucedidos. Oramos por uma juventude bem-sucedida. Uma juventude que ocupará os melhores lugares. Uma juventude que terão empregos, posições, cargos de honra. Porque antes do nome deles serem exaltados, o teu nome será exaltado, Pai. Meu Deus, o mundo não precisa nos compreender. O mundo não precisa entender. O mundo não precisa, Senhor, saber porque somos tão diferentes. O mundo, Senhor, não vai, Senhor, entender tudo, Pai, que tu vais fazer na vida de cada um de nós. As pessoas ficam confusas quando olham para um jovem de Deus. Elas não entendem porque eles são tão diferentes. Mas nós, Senhor, sabemos. Nós sabemos que tu nos escolheste, Senhor. Nós sabemos que a tua mente está sobre nós. Deus, livra cada um daqui, Senhor, dos enganos, das falácias dessa terra. Livra os teus filhos, Pai, das ofertas, dos manjares, das oportunidades de Satanás, dos pratos que Satanás, Senhor, oferece. Que tu levante uma geração fiel, uma geração que tomará decisões pautadas na tua direção. Uma geração que não terá medo de escolher. Uma geração posicionada. Uma geração que não se envergonha do Evangelho. Que não se envergonha do Evangelho, porque sabe que o Evangelho é poder de Deus. E que este poder seja manifesto em cada ambiente. Que esse poder, Senhor, toque, Pai, as pessoas nas universidades. Que esse poder toque, Senhor, as pessoas nos empregos, nas empresas, nas instituições, nas organizações, nos estabelecimentos, Pai. Que esse poder, Senhor, da manifestação dos filhos de Deus possam invadir, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajusta, Pai. Nos ajusta, meu Deus. Nos ajusta, Pai, porque contigo podemos vencer todo e qualquer desafio. Tu tens, Senhor, os melhores lugares. Tu tens, Senhor, os melhores relacionamentos. Em Ti podemos ter modelos de família. Modelos, Senhor, para essa geração. Esse é o nosso desejo nessa noite, meu Deus. Nos sustenta, Pai. Sustenta a nossa alma. Sustenta a nossa vida. Porque queremos permanecer fiéis à Tua presença. Fiéis à Tua glória, Senhor. Existe um povo que não vai se corromper, Pai. Existe um povo, Senhor, convicto da Tua palavra e de quem é em Ti. Existe um povo que não negocia princípio. Existe uma geração que levanta, Senhor, a bandeira da santidade. Uma geração que veste, Senhor, vestes limpas e caminha numa vida irrepreensível. É sobre nós, Senhor. É sobre nós. Conta conosco, Pai. Conta conosco, Senhor. Conta conosco para ser fiel.